Pessoal, bom dia. Meu nome é Thiago. Eu queria agradecer antes aí o convite do pessoal da Fazenda da Cachoeira, JF Máquinas Agrícolas, que fizeram convite para que eu estivesse aqui hoje. Sou professor da Universidade Federal de Lavras e trabalho com produção e uso de silagens. A princípio... Ele vai só espalhar um pouco, né? O gado acompanha e vai ver o resultado. Normalmente, evidentemente, coloca no coxo. A gente só está fazendo isso aqui para acalmar o gado, vocês verem e verem o resultado que o professor vai falar, né? O operador olha e vê o corpo. Aí, conforme for, ele coloca a velocidade. Né? Bom, queria dizer que antes a programação era para que eu falasse lá dentro, ok? Mas aí de última hora a gente preparou um material aqui que mais ou menos a nossa conversa vai ser baseada nas folhinhas que estão aqui, ok? Eu queria dizer que quem tiver perguntas, para a gente deixar para o final, para a gente poder manter uma linha de raciocínio. E eu quero falar menos e eu gostaria que vocês perguntassem mais. Eu acho mais interessante talvez essa interação do que eu talvez ficar falando aqui de forma isolada, ok? Os assuntos que eu vou abordar aqui foram os que o Itamar me pediu, aqui da Fazenda Cachoeira. Produção e uso de silagem é um assunto super extenso, muito dinâmico, envolve desde lavoura até coxo, então nós não vamos abordar todos esses aspectos. O Itamar me pediu que focasse um pouco mais da parte da produção, da colheita em si, para o uso, até o coxo, ok? Então eu estou começando aqui a falar um pouco sobre tipos de silo. E foquei em dois tipos. O primeiro que nós vamos falar é do silo trincheira, que vocês estão vendo aí. Bom, qual que é o erro muito comum que nós temos aqui no Brasil? Fazer sobreposição das paredes, que é o que vocês estão vendo nessa fotinha aqui, ó. Não sei qual é a razão, dificilmente a gente chega numa fazenda em que o produtor obedece à altura das paredes. Ou seja, se a parede tem 3 metros de altura, tua massa de silagem precisa ter 3 metros de altura. A própria parede está dizendo, eu preciso parar ali. Mas criou-se o hábito de sobrepor silagem. Muita gente que a gente conversa diz, por que você faz isso? Aí eu faço isso para a água da chuva escorrer. Né? Já vi, tem livros no passado já escrito isso. Isso não é só problema do produtor, não. Muitos técnicos já falaram isso no passado. Esse manejo é errado, ok? Na verdade, nós temos que obedecer a altura da parede quando nós temos silo trincheira. Seja silo de alvenaria ou seja silo de terra. Que jeito que nós fazemos? Igual nesse esquema que eu estou mostrando aqui. Declividade da massa vai do fundo para o início. Ou seja, a água da chuva ela vai escorrer nesse sentido. Aí muitos vão dizer o seguinte, ok, mas vai escorrer nesse sentido, no sentido longitudinal, mas a água também vai poder percolar pelas laterais. E aí eu vou mostrar para vocês um outro esquema, que vai fazer com que a água não corra, não entre na silagem pelas laterais, que é quando nós vamos revestir a parede, que é um outro estratégia de manejo que nós vamos preconizar aqui. Ok? Então o que nós temos que guardar em silo trincheira aí que eu escolhi para falar hoje? Não sobreponha as paredes. Abasteça seu silo até na altura. Excedeu, tem silagem no campo, faça silo de superfície. Ou tenta planejar a sua próxima safra
né? As coisas na fazenda acontecem sempre a longo prazo, nunca a curto prazo. Mas procure obedecer, porque toda aquela silagem que está acima da parede, praticamente ela vai ser toda perdida. Então nada vai justificar você tirar o milho lá do campo, o sorgo lá do campo e tentar colocar aqui, fazer aquele volume, e depois chegar aqui você ter que descartar tudo isso. Ok? Vamos lá. O segundo tipo de silo que eu gostaria de destacar aqui, é o que a gente chama de silo superfície. Muito utilizado nas fazendas brasileiras. Ele é utilizado tanto para o pequeno produtor, mas é utilizado também pelas grandes fazendas, pelos grandes confinamentos. Por quê? Porque é um silo que tem baixo investimento. Praticamente o investimento de um silo desse é só plástico. Ok? Por que o pequeno investe nesse silo? Porque o investimento é baixo. Por que o grande investe? Porque ele precisa tratar rápido. As plantas de confinamento hoje vão aumentando, tanto em gado de corte quanto em gado de leite. Eu dei exemplo de uma fazenda aqui que tem 6 mil vacas em lactação, produz aí 70 mil toneladas de silagem de milho por ano e 30 mil toneladas de silagem de alfafa por ano. Imagina se essa silagem, se essa fazenda fosse colocar silagem tudo em silo bolsa ou silo trincheira. Não tinha silo suficiente para fazer isso. Então é um silo que estrategicamente funciona muito bem. Aonde não pode errar, que eu trouxe aqui hoje, é na relação base, largura da base e altura. Por quê? Porque o trator, quando estiver compactando a tua silagem, ele precisa passar tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal. Ou seja, o teu termômetro dentro da fazenda, quando você estiver fazendo um silo superfície, é ver se o trator consegue subir em cima da sua massa no sentido transversal. Se sim, você está fazendo corretamente. Se o trator não sobe, igual nós estamos mostrando nessa foto aqui, ó, ok? Que esse é um manejo errado. Se o trator não sobe, seu manejo está incorreto. Ok? Tanto é que no inglês eles até se chamam de drive over. O que é drive over? Você conseguir subir em cima do silo, você conseguir dirigir em cima do silo. O próprio nome em inglês já diz desse tipo de silo. Então o produtor precisa subir com o trator em cima do silo, pela lateral. Se estiver produzindo desse jeito, ok. Que jeito você calcula isso? Cada 1 metro que você sobe, precisa ter 6 de base. Ok? Mais ou menos. O cálculo. 6 da base. Embaixo. 1 de altura. 2 de altura. 12 de base. Mais ou menos uma relação. E se o seu trator sobe ou não sobe para você conseguir compactar na transversal. Ok? Bom, saindo do tipo de silo e indo para a colheita. Nós vamos começar a colher. Vamos começar a produzir. Primeira coisa, nesse slidezinho aqui onde tem a colhedora. Ajustes, eu coloquei ajustes gerais da colhedora. O que são ajustes gerais? Parte mecânica. Ok? Lubrificação, tudo que envolve o ajuste de um equipamento como... Isso aqui é um conjunto mecanizado. Ou seja, tudo aqui precisa estar ajustado e precisa estar tudo funcionando. Esse é o primeiro passo. Quando isso estiver ok, nós vamos fazer os outros ajustes que estão relacionados com o corte. Se estiver trabalhando com uma colhedora de 2 linhas, por exemplo, você conseguir fazer o ajuste para ela colher as suas 2 linhas. Ah, o meu milho está lá em meio metro, 60, 70, 80 de espaçamento. Outro ajuste que você precisa fazer é em relação ao tamanho de partícula. E o tamanho de partícula está envolvido aqui o que a gente chama de afiamento das facas. Antigamente, afiar a faca de colhedora era complicado. Hoje em dia as indústrias facilitaram isso. Quanto tempo demora para afiar a faca de uma colhedora, pessoal? 5 minutos. 5 minutos você tirou o parafuso, tirou a caixinha, ajustou lá o esmeril, ligou a colhedora,
Fechou? 5 minutos demora essa operação. Quantas vezes nós precisamos fazer isso no dia? Pelo menos 2 vezes. De manhã, antes de sair para o campo, precisa afiar a faca da colhedora. Voltou, o pessoal almoça. Pós-almoço, afia a faca da colhedora. Ah, e se eu quiser afiar no meio da manhã, no meio da tarde? Ótimo. Posso parar minha operação. Quanto mais você afiar, melhor é. Pelo menos, recomendação, pelo menos 2 vezes ao dia. Tem muito produtor que vai colher silagem durante, sei lá, 1 semana. Ele vai começar, vamos colocar na segunda-feira. Ele afia a faca da colhedora na segunda-feira cedo e as facas nunca mais vê afiamento durante 1 semana. Você chega lá na sexta-feira, está saindo um pedaço desse tamanho assim. E o cara está aqui, ó. Aí você vai dizer, por que você não afia? Não, eu preciso de velocidade. Bom, que velocidade que é essa? Você demora 5 minutos para afiar a faca da colhedora. Então o ajuste da colhedora é fator essencial. Aqui nós temos que perder tempo ajustando a colhedora. Um exemplo está nessa foto aqui, ó. Está em preto e branco, não está muito claro, mas dá para vocês verem aí. Por exemplo, isso aqui é palha de milho. Isso aqui é resultado de uma colhedora totalmente desajustada. Tá? Isso aqui é tudo situação de fazenda. Vamos para a próxima página aí. Dê uma olhada aqui no topo. Nós temos 2 painéis, um ao lado do outro. Qual painel que vocês preferem, o da esquerda ou da direita? Da direita. O painel da sua massa de silagem que você está estocando lá precisa ter esse aspecto aqui. Isso significa que você ajustou sua colhedora, que você está trabalhando com uma colhedora que é eficiente em termos de sistema de corte e que você tem o quê? Partículas uniformes. Tudo que sair lá atrás na bica precisa ter mais ou menos o mesmo tamanho. Ou seja, é uniformidade de corte. Nós não podemos trabalhar com um painel desse jeito aqui. Porque isso aqui vai dificultar a compactação, vai dificultar a conservação da massa depois que a gente cobrir e vai afetar principalmente quando nós estiver retirando silagem. Isso aqui vai o quê? Deteriorar, vai apodrecer, vai ser material que nós temos que descartar. Ok? E aí nós temos no slide aqui embaixo o que eu estou dizendo aqui, que é incorreto ou o que é o correto. O correto são partículas todas uniformes e o incorreto é ter partícula desse jeito aqui, toda estraçalhada. Na realidade a partícula não foi cortada, ela foi estraçalhada. Estraçalhar a forragem é incorreto, nós temos que cortar, picar. Ok? A colhedora tem que picar, ela não pode estraçalhar. Se estiver estraçalhando, alguma coisa aqui está errada. Se estiver trabalhando com milho e sorgo, qual outro fator que nós temos que atentar em relação ao grão? Você está quebrando o grão. Por que precisa quebrar grão? Dentro do grão de milho e dentro do grão de sorgo, está a parte mais rica da silagem que nós estamos interessados. Amido. É ali dentro é que está o que nos interessa. Quando esse grão chegar lá no ambiente do rumen, lá no animal, o animal precisa digerir esse amido que está dentro do grão. Se isso não tiver quebrado, lá dentro do rumen não tem como as bactérias fazerem milagre. Não tem britadeira lá, falar, vamos abrir o grão aqui. Esse grão precisa ser aberto aqui, ó. A colhedora precisa fazer isso. E as fotos estão mostrando justamente, essa foto de cima aqui, ó, são fezes com grão inteiro. Perdido. Perdido. Isso aqui foi perdido. Todo o grão que você produziu lá no campo, a colhedora colheu, você levou para dentro do silo, o animal comeu, passou no todo o trato gastrointestinal, ele defecou e o grão está lá, agora você vai jogar fora. Aqui, ó, é uma foto de uma silagem muito bem picada, mas que não quebrou grão. Grãos inteiros. Esse tipo de silagem para milho e para sorgo não nos interessa. O grão precisa estar partido pelo menos uma vez. Vamos pular para a próxima etapa.
Agora nós vamos levar a forragem para dentro do silo. Nós vamos abastecer e compactar. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar no peso do material que está compactando a forragem. Trator, máquina, animal, seja lá o que for. O peso do trator, ou o peso dos tratores, precisa ter 40% da tonelada que chega por hora. Como é que é isso? Vamos dar um exemplo aqui. Durante 1 hora, você vai ficar lá na boca do silo, anotando quantas carretas vão chegar e mais ou menos quanto pesa cada carreta. Bom, pessoal, isso aí todo mundo tem ideia, né? Todo mundo tem ideia. A minha carretinha pega 3.000 quilos, a carreta pega 5.000 quilos, ok? Também não tem jeito de fazer milagre. Um mínimo de controle nós precisamos ter na fazenda. Aí nós temos ideia de quantas carretas chegam mais ou menos por hora. Nós sabemos de quantas toneladas está chegando na boca do silo. Vamos imaginar aqui que chegou 10 toneladas por hora. 10 toneladas está chegando ali. Precisa ter um trator de 4.000 quilos. Ah, eu não tenho um trator pesado desse. Vamos colocar peso nele. Ah, nem com peso ele chega. Vamos colocar 2 tratores lá em cima. Ok? Essa é a recomendação. 40% da tonelada que chega por hora. Quanto tempo o trator ou os tratores vão ficar em cima da massa? Enquanto a colhedora estiver no campo. Se a colhedora estiver colhendo 10 horas em cima do silo, indo e voltando, esquerda, direita. Esse negócio de produzir silagem, a carreta chega, descarrega, o trator vai para frente, vai para trás, o cara encosta e vai fumar um cigarro, o resultado você vai ver quando você abre. Não tem como, pessoal. E quanto tempo após terminar o corte você pode ficar pisando lá? Quanto mais você ficar, melhor. A recomendação, inclusive, é de 1,2 vezes. Ou seja, você tem que ficar, se a colhedora colher durante 10 horas, você tem que ficar de 10 a 12 horas compactando. Encostou, não pode. Lá na universidade, enquanto eu não estava, tinha esse hábito. A primeira silagem que nós vamos produzir, eu já conversei com o tratorista, imagina no serviço público. Ele fez cara boa? Ele disse, olha, nós não estamos acostumados a fazer isso aqui, viu, Thiago? Ele disse, não, mas daqui para frente vai ser desse jeito. Se você não for fazer, nós vamos substituir o motorista aqui. Porque eu vou precisar de um cara que fique aqui enquanto a colhedora está fazendo barulho lá na roça de milho. E aí com conversa, com direcionamento, mostrando por que precisava compactar durante aquele tempo. Hoje nós produzimos silagem lá sem ninguém reclamar de nada, porque o pessoal já sabe como tem que fazer. Bom, aqui nessa foto vocês estão vendo um trator aqui com uma lâmina. Pessoal, não dá para colocar um trator compactando lá sem lâmina, não. Por que precisa da lâmina? Para diminuir a altura da camada, né? Precisa espalhar a forragem. Às vezes a gente chega na propriedade, a carretinha chega, descarrega e faz uma altura desse tamanho assim. O trator não tem lâmina, aí ele vem para frente, vem para trás, espalha aqui tudo mais ou menos, fica tudo irregular assim, e aí ele encosta. Não dá para produzir silagem assim. Precisa espalhar a forragem. Precisa ter camadas de no máximo 20, 30 centímetros, no máximo, para o trator compactar em cima. Se estiver trabalhando com silo trincheira, teu silo tem que ter no mínimo 5 metros de largura. Tiago, você falou que o trator, quando ele for muito leve, você coloca 2 tratores? 2 tratores. Dá mesmo, não dá? Se não alcançar os 40%. Ah, da área. Não, da área não, da quantidade de forragem que está chegando. Não relacionado ao tempo, relacionado ao peso do trator. Então, mas o peso, se são 2 tratores de mesmo peso passando em cima do mesmo lugar, a compactação é a mesma, não? Não. Como que eu vou te explicar? Pela pressão de compactação que esses tratores vão exercer de acordo com o peso deles. É o dupla pressão. Exatamente.
Entendeu? Não pelo peso absoluto. Não. Por que 5 metros de largura? Porque as rodas precisam sobrepor. O exemplo que eu tenho aqui ao lado, ó, esse silo aqui tinha 4 metros de largura. O que acontecia com o meio? Não compacta. Então se for fazer um silo novo, ou se o silo está lá na terra, tem como ainda, né, você aumentar a largura, vai lá e aumente a largura e faz de no mínimo 5 metros. Ok? Bom, chegou a hora de vedar. Já abastecemos o silo, já compactamos, já obedecemos todos os critérios. Vamos cobrir. O que nós temos que fazer? Revestir as laterais. Revestir com o quê? Com plástico. Eu preciso fazer isso até com silo trincheira? Precisa. Como que isso é feito? Vamos para outra página. Tá vendo o primeiro slide aqui na esquerda? Eu escrevi aqui, ó, passo 1. Tá vendo o silo sendo abastecido? O que está sobrando dos lados da parede? Plástico, ok? Então reveste por dentro, antes de abastecer, deixa plástico sobrar. Ah, precisa ser plástico novo? Não, pode ser plástico do ano anterior. Você pode reaproveitar. Deixa o plástico lá, as bordas sobrando. Terminou de abastecer, no passo 2 aqui, obedeceu a altura da parede, puxa o plástico para o centro. E aí vem com a lona nova. Ou seja, o que nós fizemos com a massa? Nós empacotamos a massa. Ok? Lembra que eu falei que a água ia entrar pelas laterais? Agora não entra mais. Se você fizer isso, você garante a água que fique fora e você diminui perdas, principalmente quando você está desabastecendo ou quando a massa está sendo conservada. O fundo é forrado também não? Embaixo? O fundo, se for de terra, Não, de alvenaria. não. Só a lateral. Só lateral. De terra, sim. De terra, só se for forragem que tem alta matéria seca. Milho, cana. Se tiver ensilando capim, não pode. Porque capim é úmido e tem chorume. O chorume precisa escorrer no solo. Né? Se você forra com plástico, o chorume fica parado. Aí a massa começa a reabsorver o chorume. Ok? Mas no milho só por perca no fundo. Não O por milho outra tudo coisa. bem. O milho não tem problema nenhum. Mas no milho eu preciso pôr plástico no chão também ou você não precisa pôr tudo bem? O senhor pode pôr ou não pode, vai de acordo com o manejo da fazenda. Eu já vi fazendas produzindo no chão, batido, ok? E aí fala assim, ah, mas só o pequeno produtor usa silo trincheira na terra. Não. Não sei se vocês conhecem a fazenda Grindos, produz aí 50 mil quilos de leite lá em Descalvado, lá em São Paulo, aqui em São Paulo. Fazenda Grindos tem silo lá no chão batido, Isso é perfeito. ok? Então, funciona bem também. E aí, aqui nesse slide aqui do meio, eu estou mostrando na prática lá, que eu ia mostrar para vocês na prática, tudo aquilo que eu descrevi aqui, né? Bom, outro ponto importante é quanto à qualidade do plástico. Tá? E aí a qualidade do plástico, quero mostrar para vocês nesse slide aqui, ó, do cantinho aqui do lado esquerdo embaixo. Parece muito complicado aqui, mas não é não. Dentro do silo, pessoal, tem CO2, gás carbônico, que é o que as bactérias produzem lá quando estão fermentando. E aí não tem oxigênio lá dentro. Aqui fora tem oxigênio. Ok? O que acontece? O CO2 quer sair e o oxigênio quer entrar. Por que o oxigênio não pode entrar? Porque não são as mesmas bactérias que fazem. Porque o oxigênio vai estragar todinha a tua silagem. É a mesma analogia que a gente faz, por exemplo, a gente vai no supermercado para preparar a maionese do domingo lá da hora do almoço, né? Maionese, macarronada e frango assado, é um prato típico do domingo, né? Aí você abre uma latinha de milho. Se você deixar essa lata de milho aberta, exposta, o que vai acontecer? Fungo. Fungo. Por que tem fungo? Porque entra oxigênio. Aqui na fazenda é igual. Oxigênio não pode entrar. Que jeito que nós vamos bloquear a entrada do oxigênio? Usando um plástico que tem maior barreira ao
oxigênio. Muito tempo atrás, as empresas daqui do Brasil não quiseram mudar esses plásticos com barreira oxigênio. O que aconteceu? Vieram empresas de fora e colocaram a lona aqui no nosso mercado. Então hoje nós temos uma lona no mercado brasileiro que tem alta barreira ao oxigênio, ou seja, ela faz com que o oxigênio não permeie para dentro do silo. É um material mais caro, obviamente, ele não custa o mesmo preço de uma lona convencional, só que todos os estudos que a gente tem feito, inclusive aqui no Brasil e lá fora, mostram que a lona se paga. Pelo efeito de deixar o oxigênio para fora e não permitir que o oxigênio entre. Ok? Era uma outra foto aí que eu ia mostrar para vocês aqui. E para a gente terminar, chegou a hora da gente desabastecer, faltando aí 5 minutos. Aqui, ó, nesse slide aqui nós temos uma foto de um silo superdimensionado. O que eu estou querendo dizer com isso aqui, pessoal? A forragem fica aqui exposta ao oxigênio. Porque nós abrimos o silo. É a latinha lá do milho que nós abrimos. Abriu, precisa consumir rápido. Para não estragar. Como é que nós temos que controlar isso aqui? Tá vendo o esquema que tem aqui ao lado? Ó? Ok? Vamos ver se fica fácil de entender aí, ó. Dia 19 de setembro, eu coloquei uma data aqui, ó. Vai lá e faz uma marca na parede. Ok? Todo mundo me acompanhando? Daí uma semana, então a massa foi caminhando, certo? Nós fomos retirando silagem. Faz outra marca. Mede lá. Medida aqui, aqui. Em uma semana andou quantos metros? 1,5 metro, 2 metros. No mínimo, precisa andar mais de 2 metros. Para dar o quê? Mais de 30 centímetros por dia. Marcou aqui, marca de novo. Semana que vem marca lá. E calcula o quanto é a sua taxa de retirada. A sua taxa de retirada vai ter que ser maior do que 30 centímetros por dia. Ou mais do que 2 metros por semana. Se você não estiver fazendo isso, o que acontece? Teu silo está superdimensionado. Ou, uma outra relação que vocês podem utilizar. Relação 150 para 1. O que é isso? 150 kg de silagem por metro quadrado de painel. Bom, como é que eu sei quantos quilos de silagem eu tiro por dia? Eu tenho número de animais, eu sei quanto que eu forneço para cada animal. Vai lá e mede a altura e largura do teu silo, você tem a área. Você tem que ter uma relação de 150 para 1. Se você tiver uma relação menor, você não está caminhando do jeito que tem que caminhar. Se a tua relação for maior, ok. Então fica 2 dicas práticas que você pode utilizar na fazenda. É 1 metro quadrado ou 1 metro cúbico? Metro quadrado. 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 Altura vezes largura. Se for quadrado. Ah, eu tenho lá um semicírculo. Faz o cálculo do teu semicírculo. Ok? 150 quilos de silagem por metro quadrado de área. Ou 30 centímetros por dia, no mínimo. Vamos para a próxima página. Como que a gente tem que desabastecer? Sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Nunca de baixo para cima. E o último assunto aqui, que o Itamar pediu que eu abordasse. Inoculante. Uso ou não uso? Aplique inoculante somente em casos estratégicos. Isso aqui não é regra, pessoal. Já estamos terminando. Está olhando ali para mim dizendo que meu tempo acabou. Inoculante só pode ser em caso estratégico. Quando nós estamos querendo controlar algum fator muito específico. Do contrário, não há necessidade de aplicar inoculante. Do que eu estou falando? Quem produz silagem de milho
abre o silo, desabastece o silo e não tem problema de perda, não tem necessidade nenhuma de usar inoculante. Então inoculante é igual remédio. A gente só toma quando está doente. Aqui no Brasil tem havido uma tendência de que o cara assim, ele ensila, ele tem que pôr inoculante. E parece que o cara quer curar os erros de manejo que ele teve para trás, baseado nas bactérias que ele está aplicando. Então a dica é o seguinte, bom manejo de tudo que nós falamos aqui, sempre em primeiro lugar. O inoculante sempre vai vir para você controlar pontos específicos, ok? Nosso tempo já terminou, depois se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, eu estou à disposição. Obrigado pela atenção. Obrigado.